Abençoados, graça e paz, melhor dia. Percebo que tudo está bem aí na sua vida. Percebo que tudo te vai bem. Percebo que Deus mesmo tem cuidado de nós. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Tivemos aqui alguns probleminhas técnicos e passamos um pouquinho do horário, mas vamos aqui dar início à ministração da palavra do nosso Pai. Primeiro, gostaria de mandar uma saudação aos abençoados que estão nos vendo através dessa câmera, que estão nos dando a honra de nos ouvir. O que temos para falar não vem de nós, é a palavra do nosso Pai. Estamos aqui nos esforçando para, da melhor maneira possível, que a palavra corra e seja glorificada. E convidamos você a participar desse momento, compartilhando aí as nossas mensagens. Se for possível, gostaria de te convidar a ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, que é importante que nós consigamos um certo número de inscritos para que a palavra corra e seja glorificada com mais rapidez, mais pessoas sejam alcançadas da mesma maneira que nós fomos alcançados. Então vamos dar início aqui ao estudo que nós separamos para hoje, que Deus mesmo colocou no nosso coração. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo está bem. Deus mesmo tem o controle de todas as coisas. Às vezes nos vem situações que fogem do nosso controle, mas com certeza o nosso Pai, o nosso Deus, tem o controle de todas as coisas. Não estamos à deriva, não estamos jogados, não estamos largados. Deus cuida de nós. A operação do erro. Já falamos aqui uma outra vez sobre esse assunto, mas devido a algumas situações, alguns questionamentos, vamos voltar a repetir esse assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. 11 e 12, que diz assim: E Deus, falando a respeito de Deus, diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica: Deus lhes enviará a operação do erro, a prática do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Veja, para que creiam na mentira. E é Deus que envia. Não é o diabo, não é o inimigo, não é o mundo, mas é Deus que enviará a operação do erro, da mentira, para que creiam na mentira. E o versículo 12 diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Imagina, não creram na verdade, então Deus lhe envia uma mentira, a operação de uma mentira. Antes tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer na mentira. Veja, abençoados, nós temos aqui falado por várias vezes nas nossas reuniões que o sistema religioso, que toda religião, incluindo o sistema evangélico, incluindo o sistema católico, incluindo também o sistema chamado macumba, espírita, todo esse sistema religioso, todos eles, nós temos falado que por estarem nas práticas da lei, todos eles estão nas práticas da lei, todos eles. Se você vê na igreja católica, por exemplo, se você observar aquele instrumento lá que o padre usa lá na sua reunião, é um aparelho, é um utensílio que era usado lá na lei de Moisés.
Se você perguntar com quem que os nossos irmãos lá da Macumba aprenderam a matar animais e botar na encruzilhada, lá na lei de Moisés. Os nossos irmãos evangélicos, com quem que eles aprenderam a batizar nas águas? Lá na lei de Moisés. Então, todos eles têm alguma coisa de Moisés e por isso não estão na verdade. Temos falado isso por várias vezes. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei não é que vai ser. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Cristo morreu ali na cruz, ele deu fim à lei de Moisés. Então, a partir daí, da lei, da cruz para frente, a lei se tornou uma mentira. A prática da lei tornou-se uma mentira, porque acabou na cruz do Calvário. Antes a lei era uma verdade. Todo homem era obrigado a praticar a lei de Moisés. Todo ele. Quem pratica a lei de Moisés está na mentira, porque já acabou. Todos os 613 mandamentos foram cancelados ali na cruz pelo próprio Deus. Então, por que nós começamos falando assim? Por que nós estamos falando? Alguém, algum tempo atrás, já faz um bom tempo, eu estava me lembrando dessa pergunta essa semana, me perguntou assim: se a religião está na mentira, todas estão, e realmente estão, porque todas elas praticam a lei de Moisés, sem exceção, todas elas, se elas estão na mentira, por que acontecem tantos milagres nesses lugares? Nas igrejas chamadas evangélicas acontecem muito. Lá na igreja católica também acontece milagres, curas, não é isso? Pessoas que estão libertas na igreja católica, na igreja chamada evangélica, lá no lugar chamado Centro de Macumba. Eu conheço pessoas que foram curadas de enfermidades lá. Então, se eles estão na mentira, se estão na lei de Moisés, por que acontece essas coisas lá nesses lugares? Veja, vamos ler de novo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E por isso, por que eles estão lá praticando a mentira? Deus lhe enviará a operação do erro, muitas curas, muitas libertações, para que creiam na mentira. E qual é a mentira? A lei de Moisés, que já terminou na cruz. Se você se envolver com a lei de Moisés, então Deus vai lhe enviar uma operação do erro. E o versículo 12: para que sejam julgados todas as religiões, não importa. Você pode estar na igreja chamada evangélica, você pode estar lá no lugar chamado igreja católica, ou um dos nossos irmãos lá da Macumba, do Espiritismo, todos que não creram na verdade. E qual é a verdade? O Evangelho da graça de Deus, que veio depois da cruz. Terminou a lei, terminou a mentira, começou a verdade, começou a graça de Deus. E todos que não creram na graça de Deus, antes tiveram prazer na iniquidade. Os santos acham certo falarem Deus te abençoe. Os santos acham certo ainda fazer jejum. Os abençoados acham correto ir para a encruzilhada e colocar um frango lá morto para agradar a Deus. Se acham bem, acham que isso está correto. Então a esse Deus envia um poder enganoso. Aqueles que não creram na verdade, Deus envia a prática da mentira, com muitos milagres, muitas curas. Nós temos visto aí na televisão, né? Tem uma certa denominação que faz até fila para os irmãos ali, os santos, contar os milagres que aconteceram ali. A operação do erro é um poder mandado por Deus. Aqueles abençoados ali que são curados por Deus. Lá na igreja chamada evangélica, lá na igreja chamada católica e lá no centro de Macumba, também no centro de Macumba, esse milagre, esse poder, quem faz é Deus, não é o diabo. O diabo não cura ninguém, porque ele já foi destruído ali na cruz. Quem faz esse milagre é Deus, um poder, mas é um poder de engano, para que aqueles que estão ali fiquem presos naquele lugar. Te faz pensar que está na verdade. Você está lá, o homem lá ora por você, aí você é curado, e o que você pensa? Poxa,
acontece do abençoado ser curado de um câncer, por exemplo, o que ele vai pensar? Não, eu estou na verdade, porque se eu não estivesse na verdade aqui, como que iria me curar esse câncer? Não está na verdade, foi curado, mas não está na verdade porque não conhece o evangelho da graça de Deus, está na mentira, está na lei de Moisés. Assim que vive a religião, com um evangelho de misturas, de mentira. Estão misturando aí, dizem que creem em Deus, realmente eles creem em Deus, porque o zelo está em nós desde antes da fundação do mundo. Deus imputou em todo filho, não importa onde você esteja, abençoado. Se você é um filho, você ama o Senhor, o zelo dele está em você. Agora, te falta o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, Deus vai enviar a você a operação do erro. Mistura aí a lei de Moisés com a graça de Deus. A verdade e a mistura, a mentira e a verdade foram separados ali na cruz. Foram separados ali quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou a mentira e começou a verdade. Romanos capítulo 10, versículo 4, vamos falar aqui mais uma vez. O fim da lei é Cristo, o fim da mentira é Cristo ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Por que a lei era uma mentira? Porque não justificou ninguém. A lei não aperfeiçoou a ninguém. Então, por isso que ela era uma mentira. E acabou na cruz. E veio a graça de Deus que nos justificou. Se você não crê na graça de Deus e continua na lei, Deus vai te enviar um poder enganoso. Vai te fazer pensar que você está na verdade e vai ficar preso na mentira. Se você não entende, abençoado, dessa divisão, veja bem, se você não entende essa divisão que houve na cruz, você nunca vai entender a Bíblia. É necessário que você que queira entender a Bíblia, que você estuda a Bíblia, que quer conhecer a Deus através desse livro, é necessário que você entenda que na cruz a lei terminou. Vamos repetir mais uma vez, Romanos capítulo 10, versículo 3, toda a lei, os 613 mandamentos terminaram ali. Ali começou a graça de Deus. Então, pessoal, se você não entende essa divisão, você não vai entender a Bíblia e vai misturar a lei e a graça. E pode estar vivendo debaixo de um poder enganoso. Você corre o risco de estar vivendo debaixo de um poder enganoso por não estar se submetendo à verdade. E veja bem, os apóstolos de Jesus de Nazaré, todos eles viveram debaixo também de um poder enganoso. Veja aí, Pedro, Atos capítulo 3, vamos ler aqui, Atos capítulo 3, veja o que aconteceu com Pedro e João, capítulo 3, no versículo 6. Esses homens passaram em frente a uma igreja chamada Formosa, a igreja de Formosa, e tinha lá um homem que era um coxo de nascença. E veja o que aconteceu com ele, capítulo 3, no versículo 6, vamos ler, diz assim: e disse Pedro foi aquele apóstolo que andou com Jesus de Nazaré, que viu Jesus de Nazaré curar os enfermos, viu Jesus de Nazaré ressuscitar mortos, viu Jesus de Nazaré curar leproso, viu todos aqueles milagres que Jesus fez, ele estava ali, ele foi testemunha. Então aqui no versículo 6, ele diz assim, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Disse para lá o paralítico, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. No nome de quem? Jesus de Nazaré, que estava debaixo da lei. Veja bem, versículo 7, e tomando pela mão direita, pegou o abençoado que estava lá sentado lá no chão e disse, pela mão direita, o levantou e logo os pôs de pé e se firmaram as suas pernas. Pedro orou pelo um paralítico e o paralítico se levantou. O que diz a religião? Pedro estava na verdade, porque imagina, o paralítico desde novo, desde nascença, desde que ele nasceu, estava naquela situação. Chegou lá o homem de Deus, colocou a mão em nome de Jesus de Nazaré, ele se levantou e saiu andando. Veja o que diz aqui o Evangelho, Gálatas, capítulo 2, versículo 14.
a respeito de Pedro que curou um paralítico. Gálatas capítulo 2, versículo 14, diz assim: mas quando vi, o apóstolo Paulo falando, quando vi que não andavam bem, está falando de Pedro, Tiago e João, inclusive Pedro, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, Tiago e João não andavam na verdade, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Bem, a questão é a seguinte: se Pedro não estava na verdade, onde é que ele estava? Olha, não é porque te curou de uma enfermidade que este homem está na verdade. Não é porque ele colocou a mão na sua cabeça: passe aqui à frente, se ajoelhe que eu vou orar por você e você vai ficar curado. Você pode até ficar curado, mas isso não garante que ele está na verdade. Pedro curou aquele homem paralítico. O que foi que Paulo disse para ele um pouco mais na frente? Você não anda segundo a verdade do Evangelho. Curas, milagres, não garante a ninguém estar na verdade. As igrejas chamadas evangélicas, elas procuram viver por sinais, colocando a mão, copo d'água, curas, querem ver, por vista, andam por vista, e isso não é a verdade do Evangelho. Não querem conhecer a verdade do Evangelho. Quando nós falamos, olha, o homem já foi justificado, agora não é mais por obras, não quero ouvir. Quando nós falamos, olha, não é Deus te abençoe, não, é você já é um abençoado, não querem nos ouvir. Mas se for chamado para fazer uma oração, colocar a mão na cabeça de alguém, fazer um jejum, ir para o monte, aí as igrejas chamadas evangélicas querem participar. É aí que está o poder enganoso. Não é porque está curando, não é porque está libertando as pessoas que se está na verdade do Evangelho. Então, abençoados, Deus lhe envia um poder enganoso para que fiquem presos a essa mentira. Porque é assim, olha só, o abençoado ora por você, coloca a mão na sua cabeça e te cura. Você vai ser grato a ele o resto da sua vida. Porque ele se colocou de intermediário entre você e Deus, que é o dono da cura. E isso na cruz acabou. Não existe intermediário entre você e Deus. Olha, nós não somos contra curar ninguém, não, mas que se cure com a verdade, que é o Evangelho, não com a mentira da lei. E como é que nós oramos aqui por alguém que está enfermo? Que se manifeste em você aquilo que você já é no teu espírito, curado. E foi Cristo quem te curou. O profeta Isaías, lá atrás, falava: pelas chagas de Cristo fomos curados. E quando foi que aconteceu isso? Ali na cruz, quando ele morreu. Agora, já passamos da cruz, como é que eu vou botar a mão na cabeça de alguém para que ele seja curado? Se o Evangelho diz que as chagas de Cristo já fez esse serviço. Aí vem o poder enganoso, para que você fique preso a este homem nessa mentira. Quantos que entregam toda a vida, entregam todo o dinheiro, entregam a própria casa, porque estão presos debaixo dessa mentira. Efésios capítulo 1, vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, versículo 18, olha o que diz aqui o Evangelho da Graça: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui é que está a verdade do Evangelho, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e as riquezas da sua glória. Isso que é verdade do Evangelho, você ouvir, ter os olhos iluminados através do Evangelho. Veja bem, uma certa vez, eu estava trabalhando numa firma, porque os abençoados não querem ouvir. A religião não gosta de ouvir. Você vai conversar com o religioso, senta aqui, abençoado, senta aqui que nós vamos conversar a respeito do Evangelho. E se você falar a verdade do Evangelho, que ele não precisa mais praticar nenhuma obra, ele não quer ouvir. Uma certa vez eu estava participando de uma firma e todo dia tinha uma reunião com os abençoados da religião, mais ou menos uns 10 abençoados.
E eu estava ali participando. Eu sabia que um dia, uma hora, iria chegar a minha vez de falar, né? Porque eram 20 minutos para cada um falar. E eu fiquei pensando, Senhor, e agora? Como é que eu vou falar? E tenho que falar a verdade. E quando eu comecei a falar do Evangelho da Graça, todos sem exceção, os 10, se levantaram e me deixaram falando sozinho. Porque eu estava falando a verdade do Evangelho e os abençoados não têm ouvido para ouvir, porque estão acostumados em ver e fazer. Estão presos nessa mentira, chamado religião. Engano, poder enganoso. Não é porque te cura, vamos repetir, não é porque te cura que está na verdade. Não, nem sempre. O importante, abençoado, veja bem, o importante é você entender o antes e o depois da cruz. A cruz está aqui, tem o antes, que é a lei de Moisés. Para frente, a graça de Deus. É necessário que você entenda isso. Deixa aqui te dar um exemplo. Vamos aqui até Mateus capítulo 19. O versículo é o versículo 14. Por favor, acompanhe aí, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, leia aí comigo aí, para que você possa entender. 14, diz assim, Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, porém disse, isso aqui foi a cruz, disse, deixai os meninos, e não os impeçais de vir a mim. Por quê? Porque dos tais, dos meninos, é o reino de Deus. Até aí tudo bem. E no versículo 15, e tendo-lhe imposto as mãos, que foi o que Jesus fez com aqueles meninos, chamou os meninos e colocou a mão sobre todos eles. Com certeza os abençoou, com certeza, colocando a mão sobre eles. E quando foi que isso aconteceu? Antes da cruz. Preste atenção, antes dele ir na cruz e morrer, quando a lei ainda era uma verdade que estava acontecendo, estava em vigor, Jesus de Nazaré foi lá e colocou as suas mãos sobre aquelas crianças. E depois da cruz, o que acontece? Hebreus capítulo 6, veja que diz o Evangelho da Graça. Por que você não pode estar colocando mais a sua mão sobre a cabeça de ninguém? Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, aquelas práticas de Jesus de Nazaré antes da cruz, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina de batismo e da imposição das mãos. Jesus de Nazaré, antes da cruz, ele colocou a mão sobre aquelas crianças. Antes da cruz, depois da cruz, diz o Evangelho da Graça, deixe de fazer isso. Você precisa entender o antes da cruz e o depois da cruz, porque senão você corre o risco de se meter debaixo de um poder enganoso. Você vai colocar a mão na cabeça de alguém, essa pessoa pode até ser curada, mas vai ser debaixo de um poder enganoso, não está segundo a verdade de Deus. A religião, ela está formada com Jesus de antes da cruz, e não pode, abençoados. Veja aqui João, mais um exemplo aqui, João, não há evangelho, João capítulo 1, veja o que diz aqui Jesus mais uma vez, João capítulo 1, versículo 26, diz assim, João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água. Qual era o batismo de João? Batismo com água, do arrependimento, mas no meio de vós está no meio do povo está a quem vos não conheceis, e este é aquele que vos após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele disse que ele batizava com água. Quando que foi isso? Quando é que João batizava com água? Antes da cruz. O batismo das águas antes da cruz era um batismo legítimo, era necessário, fazia parte da lei de Moisés. E depois da cruz? Romanos capítulo 6, veja aqui,
versículo 3 e versículo 4, vamos ver qual é o batismo de depois da cruz. Diz assim, ó: ou não sabeis, preste atenção, ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Depois da cruz, não é mais batismo nas águas, é o batismo da sua morte, de sorte, de maneira, no versículo 4, que fomos sepultados com ele pelo batismo da onde? Na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo das águas, abençoados, era um batismo de antes da cruz. O nosso batismo é o batismo depois da cruz, o batismo de sua morte. Se você se meter com o batismo lá das águas, você vai estar se metendo numa mentira e pode estar sujeito a um poder enganoso. Esse que é o perigo, um poder enganoso. Não vai te fazer efeito nenhum você se batizar nas águas, efeito nenhum, porque o nosso batismo é o batismo do sangue de Cristo. Quando você nasceu, você já havia sido batizado com o batismo da morte de Cristo. O batismo das águas é uma mentira hoje. Vou repetir, o batismo das águas é uma mentira hoje, porque ele fazia parte da lei de Moisés e o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E nós cremos que fomos batizados com ele lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Vamos aqui a Timóteo, vamos avançar mais um pouquinho. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Leia aí, Mas o Espírito expressamente diz o quê? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, alguns, não muitos, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e, a que mais? A doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Veja quem falava de doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São doutrinas que exaltam a carne. São doutrinas que falam a respeito da sua carne. E quem é que ensinou doutrina de demônios antes da cruz? Mateus, vamos a Mateus. Mateus, antes da cruz tem que ser antes de Romanos. Mateus capítulo 8, veja o que diz aí, Mateus, livro histórico de Mateus, no capítulo 8, no versículo 31, diz assim, e os demônios rogaram-lhe dizendo, rogaram a Jesus de Nazaré, se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porco. E ele lhes disse, ide, e saindo eles se introduziram na manada dos porcos. Antes da cruz, Jesus expulsou uns demônios, antes da cruz e depois da cruz. Como fica a doutrina de demônios? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ler, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, portanto, porquanto os filhos de Deus participam da carne e do sangue, todo filho de Deus participa de carne e de sangue, todos sem exceção, participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, Deus mesmo, participou das mesmas coisas. E como que foi essa participação de Deus em carne? Jesus de Nazaré, para que pela morte, lá na cruz, quando ele morreu na cruz, aniquilasse, destruísse quem? Aquele que tinha o império da morte. E quem é que tinha o império da morte? Isto é saber, o diabo. Foi destruído ali na cruz do Calvário. Tudo que é chamado de diabo, não sei o que você pensa a esse respeito, mas tudo que é chamado de diabo foi destruído ali na cruz, porque está escrito. Colossenses, vamos a Colossenses também fala a respeito
desse assunto, para que você não caia debaixo de um erro. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, abençoados, hoje, depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, não pode mais haver doutrinas de demônios. Você não pode mais estar querendo expulsar demônios, porque eles já foram destruídos. Não, mas é que será que você não viu aquela pessoa toda torta, aquela mulher que mudou de voz, aquele que andava assim igual uma cobra? Será que aquilo não é diabo? Não é diabo, porque o Evangelho diz que o diabo na cruz foi destruído. Aquilo não pode ser um espírito maligno, não, aquilo é um espírito carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne são conhecidas: feitiçaria, macumbaria, adivinhação, tudo está ali na sua carne, mas o diabo não é, porque o Evangelho diz que ele já foi destruído. Depois da cruz, abençoados, depois da cruz, é importante que você entenda isso, para você não se meter debaixo de um poder enganoso. Depois da cruz, tudo mudou. 2 Coríntios 5,17, veja a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios 5,17, nada ficou igual ao que era depois que Cristo morreu e ressuscitou. 5,17 diz assim, ó, olha só: assim que, se alguém está em Cristo está depois da cruz. Você que nasceu aqui nesse mundo, depois da cruz do Calvário, você está em Cristo. Diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é que você vai ser uma nova criatura. Pelo simples fato de você estar aqui, nasceu depois da cruz, você é uma nova criatura. E diz mais: as coisas velhas. O que são as coisas velhas? 613 coisas velhas já passaram, a lei já passou, a lei já acabou. Você não pode se meter na lei, porque a lei já passou e era coisa velha, são coisas velhas. O Evangelho é bem claro aqui, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. E diz mais: eis que tudo, você não pode pegar um negocinho de lá, não, isso aqui passou, tudo se fez novo, como faz aí muitos abençoados que pegam o dízimo de lá e dizem que o dízimo passou aqui para a graça. O Evangelho é bem claro: eis que tudo se fez novo. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era o mandamento da lei, era tomado sobre força da lei. Se estava na lei e tudo se fez novo, diz aqui, ó, tudo se fez novo. Então o dízimo é uma coisa velha, não pode ser praticado aqui para nós que estamos em Cristo. Quem está em Cristo não usa a prática do dízimo, não usa, porque as coisas velhas todas já passaram. Veja bem, santos, Deus, Ele se vestiu de carne, que já foi uma humilhação. Ele, sendo Deus, o Senhor de todas as coisas, se vestiu de carne, deixou a sua glória, veio até aqui, que já foi uma grande humilhação, uma vergonha, para depois não mudar nada? Para você continuar com as coisas velhas? Vamos honrar o sacrifício do nosso Pai ali na cruz. As coisas velhas já passaram. Saia desse poder enganoso. Você não precisa estar debaixo desse poder enganoso. A religião, ela está formada com Jesus de Nazaré antes da cruz, com Cristo antes da cruz. Quando se fala de Jesus, não, sim, eu conheço Jesus, né? Aquele que andou sobre o mar, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que fez tantas coisas. Veja em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, versículo 19, olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito de Jesus de Nazaré. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó: e se esperamos em Cristo só nesta vida? Como é que se chamava Cristo nessa vida?
Jesus de Nazaré. Diz o apóstolo Paulo: se você é um desses que espera Cristo somente nessa vida, diz assim, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você deposita a sua vida em Jesus de Nazaré antes dele morrer, abençoados, você está debaixo de um poder enganoso. Você está debaixo de um poder que não vai poder te ajudar. Porque, olha, ele curou muita gente. Isso é verdade. Ele ressuscitou até mortos ele ressuscitou. Mas do que resolveu isso na sua vida? Do que te ajudou isso? Se ele não vai naquela cruz e não morre ali. Por isso que nós falamos, não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. E até mesmo antes não conhecemos mais dessa maneira. Veja aqui, Mateus 21, versículo 44. Que coisa interessante diz aqui, a respeito de Jesus de Nazaré. Mateus 21, 44. E quem cair sobre esta pedra é Jesus de Nazaré, olha o que vai acontecer: despedacear aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. Assim está o sistema evangélico. Todo fora da graça está se metendo debaixo de Jesus de Nazaré, misturando lá as coisas, lá o antigo com o novo, a velha criatura com a nova criatura. Estão perdidos. Jesus de Nazaré caiu em cima deles. Romanos capítulo 7, versículo 4. Vamos ler para saber qual é o nosso Jesus, versículo 4. 7, 4. Vamos ler do versículo 1. Vamos começar no versículo 1 para dar uma ideia bem tranquila. Não sabeis vós, irmãos, que fala aos que sabem a lei, aqueles que conheciam Jesus de Nazaré, olha só, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, enquanto o homem for vivo. A lei tinha lá poder sobre ele, mas nós não passamos pela lei. A lei nunca teve poder sobre nós. Veja bem, nós nascemos depois da cruz. Versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3: de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Morreu, então aquela lei, ela está livre, e assim não será adúltera se for de outro marido. E o versículo 4, olha aqui, com quem que você está casado? Assim, meus irmãos, também vós, estáis mortos para a lei. Estamos mortos para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo. E como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Olha, graças a Deus, graças a Ele mesmo, Ele tomou forma num corpo chamado Jesus de Nazaré, porque senão Ele não poderia chegar até a cruz e nos justificar. Mas agora nós passamos dessa etapa, nós estamos depois da cruz, não pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós agora somos filhos, não somos mais servos. E o que ele fez lá, antes da cruz, não foi para o nosso modelo. Não. Ele veio ser o nosso substituto. Ele jejuou para que nós não jejuássemos mais. Ele morreu naquela cruz para que nós não morrêssemos mais. Agora, se você se meter com Jesus de Nazaré e deixar o ressuscitado, você vai se meter debaixo de um poder enganoso. Vai estar misturando os dois. E dois maridos, uma mulher com dois maridos, você sabe que é adultério. E como se trata do espírito, é um adultério espiritual. Você não precisa dos dois maridos. Você tem o ressuscitado que cuida muito bem de você. Efésios capítulo 5, olha, veja como é que o teu marido, o ressuscitado, cuida de você. 5:27. Diz assim, 5:27, diz assim: para apresentar
Para que ele morreu na cruz, o teu marido? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para que você vai procurar outro marido, se esse cuida tão bem assim de você? O de Nazaré não fez isso por você. Ele morreu na cruz e ao morrer, quando ele ressuscitou, ele te apresenta assim, ó, sem mancha, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que o teu marido ressuscitado te vê. Lá, antes da lei, não, você estava em pecado, quem estava lá estava em pecado, estava condenado diante de Deus, tinha que pagar o preço das obras. Jesus de Nazaré, infelizmente, ele está em toda a religião. Todas as religiões têm ali Jesus de Nazaré. Todas elas. Olha, até com boa intenção. Mas sem a verdade, poder de Deus para o erro. Se tem boa intenção, mas não tem a verdade, essa boa intenção vai lhe tornar um erro, manifestação do erro. Vai curar, vai libertar, vai ajudar, mas tudo debaixo de um erro. Hebreus capítulo 5, olha só, vamos ler aqui mais um versículo, 5:11. Porque os santos já estão aí, 30, 40, 50 anos aí na religião, estão aí, olha só, 5:11, diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, já deveriam ter entendido que da cruz para frente é diferente da cruz para trás. Já deveriam ter entendido que nós pertencemos ao ressuscitado. A religião, pelo tempo que ela está aí, já com grandes catedrais, donos de grandes rádios, donos de grandes televisões aí espalhadas pelo mundo todo, já deveriam entender que a Igreja de Cristo não tem pecado. Já deveriam entender que nós pertencemos ao ressuscitado. Mas olha como é que eles estão. Porque já devendo ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ainda estão debaixo dos rudimentos, estão debaixo do erro, estão debaixo do poder enganoso, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Não suportam ouvir, não suportam. Estão em Jesus de Nazaré, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, o que é o leite? É pão e vinho para ter comunhão com Deus, não é isso? Óleo na testa, um copinho de água na oração, o pastor coloca a mão na cabeça dele. Isso aí é coisa de menino, leitinho. Tem abençoados que, se vão lá na reunião, se o pastor não orar por ele, não botar a mão na cabeça dele, ele fica aborrecido, ele fica chateado. Abençoados com 20, 30 anos de religião, conhecendo a Bíblia, mistura tudo. Meninos, pelo tempo decorrido, já deveriam ser adultos, ser mestre, mas ainda estão debaixo do leitinho, debaixo do poder enganoso. E veja mais, no versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. A palavra da justiça é o Evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Se você procurar no Evangelho da graça, você não vai encontrar copo de água depois da oração. Se você procurar no Evangelho da graça, você não vai encontrar, óleozinho aqui na testa para consagrar alguém. Se você procurar no Evangelho da graça, você não vai encontrar batismo nas águas. O nosso batismo, já falamos, é o batismo de Cristo lá na cruz. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite não está experimentado na palavra da justiça. Não está. Se você se mete com leite, com jejum, com batismo, você vai se meter debaixo de um poder enganoso. Por quê? Porque a palavra da justiça não está. Acréscimos que a religião colocou. São tão meninos, que além dos 613 mandamentos, ainda criaram mais acréscimos, tão meninos que são, porque é menino. Mas o mantimento sólido,
Qual é o mantimento sólido? De Romanos até Hebreus. Você é um abençoado, você é santo, você é perfeito, você não é essa carne que você está vendo, você é um só espírito com Ele, não vai se perder jamais. Isso é o alimento sólido, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Venha o que venha, passe o que passe, você sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Você não vai se meter debaixo de um jejum para convencer a Deus a fazer alguma coisa. Sabe que o decreto dele já foi feito desde antes da fundação do mundo e nada pode mudar, para discernir tanto o bem como o mal. Você conhece tanto o bem como o mal, porque você sabe que antes da cruz estava o mal, estava a lei de Moisés. Depois da cruz está o bem, que é a graça de Deus. E o resultado disso, vamos ler mais uma vez o versículo, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. É a única maneira de você se livrar do poder enganoso, é você deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, avançar para a perfeição. Porque enquanto você estiver lá no jejum, estiver lá nos copos de água depois da oração, na vassoura ungida, estiver lá dando seu dinheiro lá, os seus 10%, debaixo nessas campanhas, corrente, você vai estar debaixo de um poder enganoso. Largue isso, venha para a graça. Mas como não estão na verdade, mantenha o poder enganoso. Olha, Colossenses capítulo 1, o nosso último verso, e aqui nós paramos. Recebo que você tenha aí entendido. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: o mistério, olha só como que o negócio funciona, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, esteve oculto e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse mistério abençoado já foi manifestado, não é mais segredo, está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Mas se você não vai nas cartas de Paulo, que é o Evangelho da Graça, você vai se meter no erro, vai se meter na lei. E o versículo 27, as quais, esse mistério que estava oculto, Deus quis fazer conhecer. Quais são? As riquezas da glória, desde mistério entre os gentios, que é, qual é o mistério? Cristo em vós, dentro, a esperança da glória. Não é Jesus de Nazaré que andava em volta, não, é Cristo ressuscitado que está em nós, está aqui dentro de nós. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Abençoados, eu recebo que você entenda que deixe a lei de Moisés. O princípio básico do cristão, de ser um cristão, primeiro passo é abandonar a lei de Moisés, abandonar as práticas da lei de Moisés. Já faz aí mais de 2000 anos que a lei terminou e infelizmente ainda tem abençoados que se dizem cristãos que estão praticando a lei de Moisés. 613 mandamentos, coisa bonita, né? Coisa até emocionante, as pessoas choram, ficam assim emocionadas, mas é mentira. Passou, tudo se fez novo. Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós pertencemos à graça de Deus, ao ressuscitado. Tudo já está pronto. A nossa função hoje, o nosso papel é viver de acordo com o Evangelho, se comportar como um filho, não como servo. Porque se você está fazendo as coisas diante da lei, com certeza você está se comportando como servo, e você não é servo. Você vai se meter debaixo de um poder enganoso. Se submeta ao Evangelho da Graça, se submeta ao que está escrito. Está escrito que Cristo lá na cruz destruiu o diabo. Então se submeta a isso, mesmo que você não veja. Se submeta a isso, porque o justo, nós que nascemos depois da cruz, nós nos submetemos à fé, andamos pelaquilo que nós vemos, pelaquilo que nós queremos, e não pelo que se vê. Se você fosse levar pelo que se vê, você vai se meter debaixo de um poder enganoso.
Viva por fé, creia no que está escrito. Abençoados, eu recebo que nesse dia você tenha um excelente dia, recebo que seja a melhor semana da sua vida, que mesmo que você esteja vendo que não está assim, creia que é assim, porque como nós falamos, amanhã nós não podemos ir lá, mas Deus já foi lá e já resolveu aquela situação para você. Durma tranquilo, fique tranquilo. Se é um caso de enfermidade, declaramos que se manifeste no teu corpo aquilo que você já é no espírito, perfeito, curado, e vai se manifestar. Amém? Então, abençoados, tenha a melhor semana no nome daquele que ressuscitou. Amém? Melhor dia.